Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Hoje nós vamos dar continuidade para a nossa matéria de Química 1, tá? Na aula passada, eu enviei para vocês um vídeo de Química Orgânica, que foi a introdução no estudo da Química Orgânica. Teve gente que teve dúvida, me ligou, não se apavore, não. Na próxima aula de Química Orgânica, que é na semana que vem, aí eu vou fazer uma deixa lá com as dúvidas que vocês me enviaram, tá? Da hibridação, de outras coisas, tá bem? Hoje nós vamos dar início à nossa matéria do terceiro bimestre de Química 1, que é a matéria que realmente vem na apostila, tá? Eu quero que vocês me acompanhem, por gentileza, que nós vamos lá para o nosso quadro branco, para eu poder explicar para vocês a matéria de hoje. Então, olha só. A nossa matéria hoje é equilíbrio químico. Então, olha só, gente. É uma matéria simples, mas ela já vai começar desmistificando uma coisa lá, que lá no nono ano, no primeiro ano, vocês aprendem de uma maneira muito restrita, que vai parecer que estava errado. Lá a gente aprende que a diferença entre fenômeno físico e fenômeno químico é que o fenômeno físico é reversível e o fenômeno químico é irreversível. E chega aqui nessa matéria, eu preciso te falar que existem sim reações químicas reversíveis. Essas reações químicas reversíveis, elas ocorrem da seguinte maneira. Olha só, a gente representa elas dessa forma. O que quer dizer isso? Quer dizer que o A reagiu com o B e formou C e D. E que o C e o D, depois de um tempo, podem reagir entre si e voltar a formar o A e o B. Por isso que a gente coloca essa meia setinha para a direita e meia setinha para a esquerda. Quer dizer que os reagentes podem se transformar em produtos e os produtos podem se transformar em reagentes. Então, o que eu quero que vocês entendam primeiro? Olha só, no início de toda reação química, você só tem reagentes, certo? Você pegou um recipiente, ali dentro daquele recipiente você colocou os seus reagentes. Você só tem os reagentes. Então, a única reação que tem condições de acontecer no início é essa reação aqui, ó, que está vindo para a direita. Ela é a única que ocorre. Primeiro, à medida que vai sendo formado C e D, que os produtos vão sendo formados e vai aumentando a quantidade desse produto, é que a reação inversa começa a acontecer.
Então, vocês vão ver que a gente dá esse nome de reação direta e reação inversa também. Então, gente, a princípio, essa ida e essa volta ocorrem com velocidades diferentes. Então, não necessariamente o A e o B podem demorar, por exemplo, 10 minutos para se transformar em C e D. E o C e o D podem voltar a ser A e B com 2 minutos. As velocidades são diferentes. Só que, se nós deixarmos esse sistema quieto, sozinho, sem interferência externa, ele vai chegar num ponto em que a velocidade da ida se iguala à velocidade da volta. Nesse ponto é que a gente diz que foi atingido o equilíbrio químico. Como que é isso? Olha só, vou te dar um exemplo. Se a gente pegar aqui, ó, essa reação, N2O4, foi e voltou, 2NO2. São dois gases e eles têm cores diferentes. Então, a princípio, eu não me lembro qual cor que é de qual, mas eu acho que esse aqui é castanho e esse aqui é azulado. Então, o que acontece? Quando você coloca esse gás dentro de um recipiente e fecha o recipiente, você consegue nitidamente ver a cor castanha. Beleza. Passado alguns minutos, você vai ver que aquele castanho ficou azulado. Você já sabe que a reação ocorreu. Daí, algum tempo, você vai ver que o azul voltou a ser castanho. E o castanho vai voltar a ser azul. E o azul vai ser castanho, azul, e vai ficar trocando azul, castanho, até que vai chegar numa cor que não é nem o castanho e nem o azul. Vai ser aquela cor intermediária, vai ter uma mistura dos dois e vai parar de mudar. Aí você vai falar assim, ó, agora a reação parou. Foi exatamente isso que os químicos acharam, que o equilíbrio era na hora que a reação parava. Só que quando eles foram observar mais de perto, eles perceberam que a reação não parava, que ela continuava acontecendo. Só que os nossos olhos não dão conta mais de identificar quando que é castanho e quando que é azul. De tão ao mesmo tempo que a coisa acontece. Então, o que a gente vê é o quê? Uma mistura de azul e castanho. E aparentemente a reação parou, mas a reação não parou. Ela continua acontecendo nos dois sentidos, com velocidades iguais. Nesse instante que as velocidades se igualam, que a gente diz que o equilíbrio é atingido, a pressão permanece constante, a temperatura permanece constante e as concentrações de cada participante também permanecem constantes. Então, por isso que no início eles tinham pensado que seria uma parada na reação, mas depois, quando eles foram ver, eles perceberam que não. Então, lá no final do bimestre passado, nós aprendemos a calcular velocidade. Olha, eu vou chamar o sentido direto de A e o de 1. Vou colocar 1. Não vou colocar A, não, porque senão a gente vai confundir com o A da reação. Vou chamar de 1. Então, ó, sentido 1 e sentido 2. O 1 é a ida, o 2 é a volta. Se eu virar para você e falar assim, ó, calcula para mim a velocidade da ida. O V1, a velocidade da ida. Você se lembra que na equação da velocidade só participam os reagentes? Nós falamos isso. Então, a gente calcula assim, ó, V1 é igual a K1, que é a constante da velocidade, vezes a concentração do A, vezes a concentração do B. Como não tem nenhum número aqui na frente, eu não preciso colocar expoente. Se por acaso eu tivesse, por exemplo, um 2 aqui na frente do B, eu sei que eu faria o quê? Na hora de fazer a equação, eu colocaria B ao quadrado. Esse coeficiente vira expoente, porque seria B vezes B. Ok? Então, o que acontece? Como só participam os reagentes, então meus reagentes estão aqui, beleza, da ida.
E se eu te pedir a velocidade da volta? A volta não é a reação acontecendo da direita para a esquerda? Quem são os reagentes dela? Não é o C e o D? Então, V2 é igual a K2, que é a constante, que multiplica a concentração do C vezes a concentração do D. Ok? Se eu te falei que no equilíbrio a velocidade da ida fica igual à velocidade da volta, então o princípio de tudo é isso aqui, olha. Vamos igualar então, ó. No lugar do V1 eu vou colocar a expressão, ó, K1, que multiplica a concentração do A vezes a concentração do B ao quadrado. É igual. O que é o V2? V2 é K2, que multiplica a concentração do C vezes a concentração do D. Ok? Estou igualando uma com a outra. Agora eu vou deixar os dois Ks do mesmo lado. Vai ficar K1 dividido por K2 é igual à concentração do C vezes a concentração do D dividido pela concentração do A vezes a concentração do B ao quadrado, ok? Aí, meu povo, olha só, um número constante que não muda, dividido por outro número que também é constante, que nunca muda, isso aqui ficou conhecido como Kc. Kc é a constante de equilíbrio em termos de concentração. O que quer dizer isso? Olha só, parece que é difícil, mas não é. Quer dizer, essa constante, ela não tem unidade, ela vai ser um número que você vai calcular. Esse número, ele vai te dar. Olha a relação que você ficou aqui, ó. Kc é igual a C vezes D dividido por A vezes B ao quadrado. Você tá vendo que o C e o D são os produtos? E o A e o B são os reagentes? Você tem que decorar isso tudo que eu fiz aqui? Não. Se você quiser calcular o Kc, por exemplo, dessa reação aqui, ó, é só eu fazer o quê? A concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Eu fiz isso aqui só para eu deduzir a fórmula, para vocês entenderem de onde saiu essa fórmula. Mas, na verdade, ó, C e D são produtos, A e B são reagentes. Então, se eu quiser calcular o Kc dessa reação aqui, fazer a expressão dele, como que eu faço? Olha, produtos. Quem é meu produto? É o NO2. Quantos NO2 eu tenho? 2. Então, tem que pôr o 2 aqui em cima. Dividido pela concentração do N2O4. Pronto. Só isso, olha, produto. Lembra que se tiver coeficiente, ele vira expoente, dividido pelo reagente. E como o Kc representa essa relação entre produto e reagente, o valor que você encontrar nele também vai te dar essa relação. Então, se você encontrar um valor do Kc igual a 1, o que quer dizer o Kc igual a 1? Quer dizer que quando o equilíbrio é atingido, a concentração dos produtos é igual à concentração dos reagentes. Agora, se o Kc der um número maior do que 1, olha, maior do que 1 não quer dizer que o numerador é maior do que o denominador? Então, quer dizer que a concentração dos produtos vai ser maior que a concentração dos reagentes. Ok? E se o Kc der um número menor do que 1? Menor do que 1, presta atenção, é fração. Então, quer dizer que quem é maior? O denominador. Então, quer dizer que a concentração dos produtos vai ser menor que a concentração dos reagentes. Esse Kc, ele vai servir para isso. Ele vai te dar a relação que existe entre um e o outro, entre produtos e reagentes,
na hora que o equilíbrio é atingido, tá bem? Então, é isso que nós vamos fazer. Com um detalhe, já que nós estamos falando em velocidade, vocês se lembram que velocidade tem a ver com choque, né? Nós falamos muito sobre isso. Tudo que leva a um aumento no número de choques aumenta a velocidade da sua reação. Você lembra que no estado sólido as moléculas estão muito coladinhas umas com as outras, os átomos? Isso quer dizer que não há choque entre eles. Então, se a sua substância, se na hora de você olhar a sua equação, olha só, lembra sempre que isso é importante, ó. Se na hora de você olhar a sua equação, você olhar aqui, ó, essa letrinha que vem aqui do estado físico, e você perceber que a substância está no estado sólido, ela não vai participar da sua expressão no KC. Vou te dar um exemplo, olha, vamos pegar, por exemplo, olha, o CaCO3, ele se decompõe em CaO mais CO2. Aí, ó, vou colocar os estados. Aí eu vou virar para você e vou falar, ó, faz para mim, então, a expressão do KC. Você vai falar, opa, expressão do KC, beleza, tá aqui. Não é produto dividido pelo reagente, mas eu tô vendo que esse produto aqui é sólido, então ele não entra na minha expressão. Então, eu vou colocar quem? Concentração do CO2 dividido e pelo reagente, mas eu só tenho um reagente e ele também é sólido, então ele também não entra. Então, é dividido por quanto? Por 1. Só participam da expressão do KC substâncias líquidas e gasosas, tá? Porque eles têm choques entre as moléculas. Esses choques é que vão interferir na velocidade da reação. Consequentemente, vão fazer a velocidade aumentar ou diminuir e vai alterar lá a condição do equilíbrio, tá bem? Outra coisa importante que eu vou ressaltar aqui, vou escrever em vermelho, além desse KC, a gente pode calcular uma outra constante que é chamada de Kp. Kp é a constante de equilíbrio em termos de pressão. Ela é calculada da mesma maneira que o KC, do mesmo jeito. É a pressão dos produtos dividido pela pressão dos reagentes, igualzinho esse aqui. O detalhe é que só vão participar substâncias gasosas. Só participam gases da expressão do Kp, porque a gente calcula pressão de gases. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, como que a gente coloca? A gente não vai colocar o colchete. Lembra que o colchete indica concentração molar. Então, você vai colocar o P de pressão. Ó. Aqui ficaria pressão do NO2 ao quadrado dividido pela pressão do N2O4, tá? Não coloca o colchete. Se colocar o colchetinho, vai dar errado. Combinado? Então, vamos dar uma olhada aqui na parte que eu coloquei as anotações que vocês precisam saber de tudo isso que eu acabei de falar agora para vocês, ó. Então, ó, o equilíbrio químico consiste num processo dinâmico onde as quantidades de reagentes e produtos se mantêm constantes. Isso só ocorre quando o sistema se encontra fechado. E nesse caso, dizemos que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Mas a reação não para de acontecer. Então, olha lá. Eu tenho o A virando B e o B voltando a ser A. No equilíbrio, as velocidades são iguais. Toda reação química possui uma velocidade. No caso das reações reversíveis, a reação direta tem a sua velocidade e a indireta tem a dela. O processo só entrará em equilíbrio químico quando as duas velocidades tornarem-se absolutamente iguais, ok? Olha o gráfico agora, observa bem.
O gráfico de equilíbrio químico apresenta sempre as mesmas variáveis. O tempo no eixo X e a concentração no eixo Y. Qualquer curva descendente pertence a um reagente. E qualquer curva ascendente pertence a um produto. Por quê, gente? O que eu falei com vocês? Ó, no início de toda reação, o que você tem? Você só tem o quê? Reagente. Então, esse reagente ele vai sendo consumido, quer dizer, ele vai sendo gasto para virar produto, até ele atingir o equilíbrio. E no início da reação, você tem produto? Não. Então, toda curva que representa o produto, ela tem que partir de onde? Olha, do zero. Porque quando a reação começa, você não tem produtos. Ela vai sair do zero e vai subindo até atingir o equilíbrio também. Identificamos uma situação de equilíbrio quando as curvas presentes no gráfico tornam-se horizontais em relação ao eixo da concentração. Então, ó, o equilíbrio ele foi alcançado mais ou menos nesse ponto aqui, ó, quando as curvas se igualaram. Olha, pararam de mudar, elas continuaram no mesmo valor, ok? Constante de equilíbrio. Aí chegamos no Kc. Olha, constante de equilíbrio em termos de concentração, mol por litro, ou simplesmente Kc, é a relação estabelecida entre as concentrações molares de produtos e de reagentes presentes em uma reação elevadas a seus respectivos expoentes. Então, olha o que aconteceu aqui. Eu não falei com você que é produto sobre reagente? Quem são os seus produtos? Ó, o C e o D. Elevados. Esse Czinho aqui, ó, é o coeficiente dele, esse aqui também e esse aqui também. Por isso que eles viraram expoentes aqui embaixo. Tá? Aqui fala, ó, que o K é a constante de equilíbrio. Sólidos e solventes não entram na expressão do equilíbrio. E esse equilíbrio é adimensional, ou seja, ele não possui unidade. É aquilo que eu falei com vocês, ele é um número que vai indicar a relação que existe entre produtos e reagentes, ok? Em determinadas condições, olha o exemplo agora, de temperatura e pressão, existe meio mol por litro de N2O4. Ó, mol por litro não é a concentração, gente? Tá, do N2O4. Em equilíbrio com 2 mol por litro de NO2, segundo a reação abaixo. Ele quer saber o valor do Kc. Então, olha só, Kc é igual a concentração. Produto, quem é meu produto? NO2 ao quadrado, dividido pelo N2O4, concentração do N2O4. Então, a concentração do NO2, ele me falou que são 2 mol por litro. Então, 2 ao quadrado. E a concentração do N2O4, ele me falou que é meio. Então, quer dizer que o Kc vai ficar 4 dividido por meio. 4 dividido por meio são 8. Então, acabei de descobrir aqui que o valor do meu Kc vai ser igual a 8. Ok? Muito fácil. A constante de equilíbrio em termos de pressão, olha, que é o Kp. A constante de equilíbrio em termos de pressão parcial é representada pela sigla Kp. E é determinada quando pelo menos um dos componentes do equilíbrio, seja ele reagente ou produto, está no estado gasoso. Então, olha só. Essa reação. O gás virou outros dois gases, o NO2 virou NO e O2. Como que eu vou expressar o Kp? Ó, produtos são esses. Então, é a pressão do NO ao quadrado vezes a pressão do O2, dividido pela pressão do NO2 ao quadrado. Lembra que esse 2 aqui, ó, ele virou o expoente daqui. Esse 2zinho aqui é esse expoente aqui. Ó, tem um aviso aqui do lado. O cálculo da expressão do equilíbrio Kp segue como realizado anteriormente com Kc.
A única diferença é que utilizamos as pressões parciais dos participantes, em vez de usarmos as concentrações em mol por litro. Ok? Muito simples. Olha só agora o nosso primeiro exercício aqui, ó. Um equilíbrio onde todos os componentes são gasosos, ó, te deu a dica, é representado pela equação. As concentrações em mols por litro são, então te deu do A2, do AB3 e do B2. Calcule o valor do Kc. Então, a primeira coisa a fazer é a expressão do Kc. Então, é produto, então vai ser o AB3 ao quadrado dividido pela concentração do A2 vezes a concentração do B2 ao cubo. Vamos jogar os valores, ó. O AB3 é 0,2 ao quadrado, dividido pelo A2, que é 0,5, vezes o B2, que é 1 ao cubo. 0,2 ao quadrado vai dar 0,004, não é isso? Porque tem que ser 4 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 0,2, 0,04. Dividido por meio vezes 1, é meio mesmo. Então, vai dar 0,08. 0,08 é o valor da sua constante. Aí eu te pergunto, gente, com esse valor de constante, quer dizer que eu tenho mais produtos ou eu tenho mais reagentes no instante que o equilíbrio é alcançado? Aí você vai analisar. O Kc aqui, ó, é menor do que 1. Quando ele é menor do que 1, quer dizer que a concentração dos reagentes é maior que a concentração dos produtos. Então, eu tenho mais reagentes que produtos nesse caso, ok? Vamos mais um, então, ó. De novo, eu tenho a expressão. Ele já colocou a constante aqui para mim. Lembra que cada um dos pequenininhos aqui, ó, virou expoente. A respeito da qual é correto afirmar. Quanto maior for o valor de Kc, menor será o rendimento da reação direta? Pensa comigo, se o Kc for maior do que 1, não quer dizer que a concentração dos produtos é maior do que a dos reagentes? Então, quer dizer que o rendimento da reação está alto, não é? A quantidade de produto está alta. Então, está errado. O rendimento é maior da reação direta. O Kc independe da temperatura? Mentira. Se eu mexer na temperatura, o Kc muda. Se as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa forem iguais, então o Kc é 0? Não, nós falamos que o Kc vai ser 1 quando as velocidades, quando as concentrações são iguais. Kc depende das concentrações em quantidade de matérias iniciais dos reagentes. Kc depende das concentrações iniciais? Não, o Kc depende das concentrações no instante do equilíbrio, não inicialmente. Quanto você tem no início, não. Quanto que você tem de cada um quando o equilíbrio é atingido. Quanto maior for o valor de Kc, maior será a concentração dos produtos. Verdadeiro. Quanto maior for o valor do Kc, maior é a concentração dos produtos em relação aos reagentes. Ok? E aqui, ó, dada a seguinte reação, faça a representação das expressões de Kc e Kp. Então, ó, primeira coisa a ser feita, ó, eu tenho substância sólida, substância sólida. Você já corta de cara para você não correr o risco de errar. Então, ó, Kc participa líquido e gás. Então, vai ficar concentração do H2 a quarta dividido
pela concentração da água a quarta. Kp, só gás. Kp eu não uso colchete. Então, vai ficar pressão do H2 a quarta dividido pela pressão da água também a quarta potência. Ele só me pediu a representação da expressão. Então, é apenas isso que ele quer. Ele não quer que eu faça mais nada. Tá bem? Então, olha só. Vamos fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui hoje. Vocês repitam esses exercícios. Anotem o que for mais, vocês julgarem mais importante aí para poder lembrar na hora de fazer a atividade, tá? E na próxima aula a gente vai continuar fazendo mais exercícios dessa matéria, que vale a pena. A gente vai ter uma parte grande dessa matéria e ela vai ficando cada vez mais complexa. Precisa desse entendimento inicial, essa primeira aula é imprescindível para que vocês entendam as próximas. Tá bem, meus amores? Beijo para vocês, fiquem com Deus, não esquece meu like, tá? Beijão!